Oi, gente, boa tarde. Eu sou. Vou sentar aqui, né? Eu sou o Cândido, estou aqui para apresentar essa mesa, né? Mas antes de tudo, eu queria muito agradecer, quer dizer, dizer um pouco da alegria, né? Quer dizer, se não fosse o nervosismo, a alegria sairia um pouco maior. Mas dizer muito da alegria de estar aqui, né? E da importância que é essa feira, né? É uma feira de editoras independentes, né? O que significa editoras independentes, né? Significa que, assim, para fazer um livro, tem que correr bastante atrás do original, depois da produção do original, aí vai todo mundo junto produzir o original, etc. Uma, duas, três pessoas que trabalham ali na editora, 10, mas, né, e depois, quando o livro está pronto, aí vem um outro desafio enorme, que é comercializar esse livro, né? A gente quer ser lido, né? E, de uma certa forma, essa leitura é o que viabiliza a edição do outro, né? Então, a editora independente é um pouco isso, né? Dessa luta muito intensa no dia a dia. Mas a editora independente, eu acho que tem uma importância fundamental, que é na questão da formação do leitor, né? Ela se ramifica por espaços que as grandes editoras, etc., não estão, né? E isso de uma certa forma, extremamente importante mesmo para a formação do leitor, né? Não só isso, mas também por criar canal para os mais diferentes segmentos da sociedade ter os seus canais de comunicação e expressão, né? Então, é uma feira... agradeço muito a Libre pela organização dessa feira, enfim, e todos os expositores, todas as editoras que estão aqui, né? Muito bem, vamos lá, então, para a nossa mesa, né? Essa é uma mesa sobre leitura de imagens, né? A ideia é que a gente possa passar, de uma certa maneira, aí, muito que arranhando por uma espécie de uma metodologia de leitura de imagem. Então, começar lá, desde que a gente pense um pouquinho no significado, de como que as imagens se relacionam com a sociedade, pensar nos autores, até a gente poder chegar com um pouco mais de critério na própria imagem, tá? Tenho aqui ao meu lado a Laura e o João, são autores da Palavras, de dois belos livros, né? Do Pelos Olhos da Minha Mãe e do Vai DJ, que eles vão apresentar daqui a pouquinho, né? Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar os dois, né? A Laura, eu vou ler o textinho, o texto, né? Pelo qual ela se apresenta, né? Laura Russati Andreato é filha de pai artista e mãe fotógrafa. Cresceu na companhia de tintas, papéis e bagunças de todas as cores. Em sua casa também havia um quarto escuro, onde magicamente imagens se revelavam no papel quando a gente colocava numa bandeja cheia de um líquido fedido. Num tempo em que não tinha celular ou máquina digital, era o jeito de ver as fotos. Por isso, Laura também foi crescendo com inclinação para artista. Fez faculdade de artes visuais na ECA e continua estudando lá, agora fazendo doutorado. Hoje, usa desenhos, instalações, esculturas, cenários, figurinas e vídeos e fotos para mostrar o que passa pela sua cabeça. Às vezes também escreve livros, como Pelos Olhos da Minha Mãe, publicado pela Palavras em 2021. Suas produções podem ser vistas em exposições em museus, galerias e espaços alternativos no Brasil e no exterior. Algumas delas foram Dizer Não, aqui em São Paulo, no Ateliê 397, Pensamento Selvagem, isso? Em Buenos Aires, Le Royale em Paris e Deslize no Rio de Janeiro. Laura também trabalha como arte educadora, porque acredita que a arte também é bom de fazer junto, né?
Sabe, olha, que eu super partilho dessa sua memória de um laboratório de revelação de imagens. Eu acho era um lugar fantástico que a gente que tinha antigamente, né? Muito bem. Ó, e o João, que está aqui, deixa eu me achar aqui nos meus papéis, né? O João é jornalista, formado pela PUC São Paulo, com passagem pela Universidade Autônoma de Barcelona, e com curso de roteiro no Senac São Paulo e direção audiovisual na New York Film Academy. João Rocha Rodrigues é profissional especializado na criação, pesquisa e desenvolvimento de conteúdos para diversas plataformas, como TV, exposições, livros e revistas. O João tem, assim, já produziu para criança, para adulto, para tudo. Me lembro de um programa infantil que você fazia, né? Que era muito bacana. O Teco Teco. Muito bem. Eles são os autores. Eu preciso da minha cola aqui, para não perder o rumo. Bom, né, eles são autor de 2 livros publicados pela Palavras, né? A imagem, eu acho que é muito mais do que o ponto de partida desses livros. Ela é exatamente a razão de ser desses livros, né? Então, vou pedir para vocês apresentarem os livros. Vou começar aqui pelos olhos da minha mãe, da Laura, se você puder apresentar o livro e falar um pouquinho da Yolanda. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, o livro Pelos Olhos de Minha Mãe foi uma surpresa, um convite do Cândido para pensar sobre a obra da minha mãe, que é uma fotógrafa chamada Yolanda Uzak. Ele me fez esse convite para a gente pensar num livro sobre a obra dela. E eu aí me lembrei que ela já tinha falecido, né, há 7 anos. E eu me lembrei de um diário que ela tinha deixado escrito no computador mesmo, no Word, e que eu nunca tinha tido coragem de abrir, porque eu achava que ali iam ter coisas assim muito pessoais, que eu ainda não estava preparada para ler. E aí, com esse convite, eu falei, bom, eu acho que eu vou ter que encarar esse diário. E aí eu abri esse texto, né, e vi que ali tinha um relato muito incrível, muito valioso sobre o trabalho dela. Então, no fim, tinha muito poucas experiências pessoais no sentido mais existenciais, embora nunca deixe de ser, né? Mas muitos relatos sobre o que ela fez, sobre muitos registros mesmo sobre o que ela fotografou, sobre o que ela pensou enquanto fotografava. Então, eu aí me debrucei sobre esses relatos, que foram também uma surpresa incrível, junto com o acervo fotográfico dela, que vocês vão poder ver pelos livros que estão circulando aí, que vão desde um registro sobre manifestações culturais como teatro, música, principalmente na década de 70 e 80, também sobre cultura popular brasileira, e também alguns temas como a situação da mulher, por exemplo, na América Latina, o trabalho infantil no Brasil, principalmente na década de 90. Então, esse trabalho que também tinha um cunho de reflexão, denúncia social, né? E jornalismo também, que se inseria, em um determinado momento passou a se inserir muito mais nesse campo do fotojornalismo. E aí, o trabalho desse livro foi, além de organizar esse acervo dela, organizar esse diário, né? Com esses relatos, um trabalho meu de costurar essas memórias dela com as minhas memórias sobre ela na infância também, e minhas reflexões como adulta,
sobre, né, o que foi acompanhar isso enquanto, né, criança e jovem, né, e o tempo e adulta, o tempo que eu vivi com ela, né? Então é isso. Obrigado. Você sabe que vou contar uma historinha do fazer o livro, né? A gente fazia, junto com a Laura, o editorial, e a Laura faziam várias reuniões. Era uma choradeira, gente. Tinha gente que não conseguia terminar a reunião de tantas. Era em plena pandemia. Então, todos os nossos sentimentos estavam muito mais aflorados. E, para algumas questões, muito mais ainda, né? A Hebe, que está sentada ali, ela disse que ela não conseguiu terminar de ler o livro ainda hoje, porque ela só chora. Mas vocês vão descobrir depois o porquê. João, você não quer apresentar o Vai DJ? Bom, o Vai DJ foi também um convite do Cândido. Estou tentando lembrar exatamente a circunstância, mas tinha a ver com um desejo de contar um pouco a trajetória da vida, da carreira do Elifas Andreato, artista gráfico, para jovens, um livro infanto-juvenil que pudesse estabelecer um diálogo com essas pessoas que não conheciam, né? Acho que é um artista gráfico que foi muito conhecido, sobretudo nos anos 70 e 80, por conta da produção para as capas de disco. Mas quem não tem contato hoje com capas de disco, e que não teve contato com capas de disco, talvez não o conhecesse. Mas ele não fazia só isso, né? Da vida não fez só isso. Ele é uma figura que ilustrou um pouco a história política, social, cultural do Brasil. Um repertório muito importante para ajudar a contar a história do país nos últimos 40 anos, não? 50 anos. E acho que a proposta inicial do Cândido era que a gente fizesse um livro jornalístico. Uma conversa, era um diálogo eu, jornalista, com o Elifas. Em torno justamente dessas imagens, né? Contar essa história como se fosse uma entrevista com esse foco. E porque eu já tinha também feito muitas coisas com o Elifas, né? De projetos como o Teco Teco, né? Para a TV, fiz direção de conteúdo / curadoria à disposição do Elifas. Eu tinha muita familiaridade com ele, um pouco nesse universo documental, né? De contar essa história de um jeito mais jornalístico. Porque a gente ficou pensando muito em mexer nesse formato, né? Pensar numa coisa diferente. E aí que surgiu a ideia desse projeto, né? Que eu acho que é um livro de ficção, que ao mesmo tempo é um livro documental, né? Existem essas duas camadas colocadas, né? A partir de uma história ficcional de uma jovem da periferia de São Paulo que se depara com a obra do Elifas, com as capas de disco. Ela começa a abrir um campo de descoberta dos acontecimentos históricos do país a partir das obras do Elifas. Até o ponto que ela encontra o Elifas, né? Ela começa esse diálogo com esse personagem real, né? A personagem de ficção encontrando o personagem real, trocam zaps, SMS, e-mails, até que um dia eles se encontram. E por trás dessa história toda tem também um momento de descoberta dela pessoal. Não vale contar a história inteira, mas tem uma relação dela com um personagem importante da vida dela, que está ligado também à obra do Elifas, né? E que, assim como o Elifas, era um trabalhador, né? Que se formou na vida a partir de um trabalho braçal, mas que também, na sua trajetória, de algum jeito, traduz um pouco
da importância desse trabalho visual, né? E de cada elemento que é capaz de para chegar num trabalho artístico tem muitas etapas, né? Assim como num livro. Esse livro ele não se encerra com o trabalho do escritor, né? Ou do ilustrador. Vale falar que a Juca está aqui, também uma das ilustradoras desse livro, uma parceria também, né, Juca, com Elifas. E acho que isso talvez seja também legal falar, né, porque essa ideia dessas camadas diferentes, né, quando a gente ficava pensando no livro, a gente já entendia que ele deveria ter, de partida a gente já sabia que ele tinha duas camadas, que era a ficcional e a documental. E a nossa conclusão é que precisaria de uma terceira camada que pudesse fazer justamente a ligação entre esses dois mundos. Então, como essa personagem ficcional ia dialogar, da mesma maneira que ela, no texto, ela dialogava com o Elifas, nas imagens isso precisaria acontecer. Então, essa personagem, a Rosa, tomou vida também a partir do trabalho da Juca. É isso. Depois a gente chama a Juca aqui, viu, Juca? Se prepara, tá? Mas eu só queria colocar foco numa coisa que o João disse, né? E vou começar por uma meia-culpa, né? Se deixar um editor, ainda mais um editor que vem da área de didáticos, ele vai fazer todos os livros iguais uns aos outros, né? E o João, desde o começo, ele falou isso. A gente está tratando da obra de uma pessoa muito conhecida e de uma obra bastante conhecida. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazer mais um catálogo daquilo que já está feito inúmeras vezes. Eu acho que nesse livro tem uma habilidade do João justamente de tratar uma obra conhecida, de um artista conhecido de uma forma completamente inovadora, né? Então, eu acho isso bastante louvável, quer dizer, bastante bacana no livro, né? Muito bem, mas antes da gente continuar nos livros, queria fazer um convite para vocês dois. Queria fazer um convite para a gente pensar um pouquinho nas imagens, né? Você sabe que eu, historiador, né? A minha formação é historiador, e lá, né, quando os cabelos ainda não eram brancos, eu fiz um mestrado com fotografia. E o objeto desse mestrado era o Militão Augusto de Azevedo, que é um fotógrafo carioca que veio aqui para São Paulo, e aqui que ele se tornou fotógrafo, ele abriu uma oficina fotográfica, ele adquiriu uma oficina fotográfica. E hoje ele é mais conhecido pelas fotos que ele fez de São Paulo, mas muito mais do que as fotos que ele fez de São Paulo são os retratos fotográficos. Por números, assim, é um acervo que é belíssimo, é um acervo que hoje está no Museu Paulista. Ele fotografou boa parte da população de São Paulo naquela época, né? Que era uma cidade ainda bastante diminuta. O que me chamou a atenção naquele conjunto de imagens, né? Era o começo da fotografia, né? E aquela questão do fazer o retrato, daquele fotógrafo que fazia o retrato, que era um indivíduo que tinha que ir até a oficina dele, né? Se vestia, era amarrado em vários suportes para não se mexer e etc. Tem uma importância fundamental, né? Porque foi por aí, primeiro, que a fotografia se popularizou, né? Que ela se tornou de posse de todo mundo, mas também fez o retrato, que era um símbolo de poder, de distinção, pertencente às elites, se popularizasse e pudesse ser de todos, né? Era um caminho ali que o retrato fazia um pouco muito característico da sociedade industrial, né? De pegar algo, transformar em produto para todos, produzidos à exaustão, né? De uma forma praticamente ilimitada,
né? Se a gente, desse início ali da fotografia, dessa coisa da posse da fotografia, a gente der um salto para hoje, a gente vai ver o quanto tudo isso mudou e quanto isso se alterou, né? Hoje, sabe que os retratos estão aí, mas a grande diferença é que cada um agora tem os meios de produção nas mãos, né? Ninguém mais precisa de um fotógrafo para ter o seu retrato, né? Então, se faz o retrato com uma câmera, com um celular e etc. E a própria imagem não é mais aquela imagem estática com a pessoa amarrada em vários suportes, né? A pessoa está livre, a pessoa nem mais a imagem está em movimento, enfim. Nem estamos falando ainda da inteligência artificial e dos diálogos disso. Mas, enfim, o que eu queria um pouco fazer um convite para vocês, quer dizer, a Laura é uma artista plástica, o João é um jornalista que trabalha com documentários, com imagem, etc. É um pouco do lugar de vocês, né? Como que vocês veem essa questão da importância e do significado da imagem? Com quem vou deixar assim? Quem quer começar primeiro? Eu acho que tem uma coisa interessante, que é uma coisa que a gente discutia também na facção do livro, quando a gente estava pensando no livro, a gente conversou bastante sobre isso, né, Cândido, da ideia do interesse que tem na obra do Eliphas, no modo de fazer, né? Que era uma pessoa que, para fazer cada um daqueles trabalhos, ele não recorria às ferramentas, nem poderia recorrer às ferramentas que hoje estão disponíveis. Então, para fazer uma capa, sei lá, pensar numa capa famosa do Eliphas, talvez a Clementina de Jesus, né? Que não sei se vocês estão lembrados, está aqui no livro, né? Deixa eu ver, você consegue achar aqui, ó? Né? Que para fazer essa capa, como um artista gráfico faria essa capa hoje, né? Provavelmente sentada na frente do computador e só, né? Você recorre hoje a bancos de imagem, para não falar de inteligência artificial, e talvez tivesse um pé, um molde, talvez tivesse uma foto já do molde de um pé numa caixa de argila, e as folhas que ele achava, as pedrinhas, eu acho que aquilo ali talvez tivesse também, aplica, né? Vamos juntando ali. E num trabalho com tecnicamente, isso aí. É isso, né? Um molde de um pé pisado e a fonte do Clementina também gravado na areia, na verdade em alto relevo, né? As letras em alto relevo e a marca do pé, né? Esse abriu, a gente simulou um pouco o que seria o que era a capa do disco, né? O livro tem 30 por 30, a gente conseguiu aprovar isso, né? 28 por 28, 27 por 27. É quase um tamanho de uma capa de disco, era 31 por 31. Aí abriu, né, no encarte tinha esse movimento, né, do pé já, a terra rachada e o caminho até a sandália de prata da passista da escola de samba, né? E a saída do pé, né? Esse caminho. Então, era um pouco a interpretação do Eliphas do que era esse processo, o que era a música, né? E o que a Clementina oferecia de trajeto do samba, do terreiro até a escola, a avenida, né? E a cabrocha desfilando na escola de samba. Mas enfim, e ele tinha ele fez isso, ele construiu cada uma dessas imagens com as próprias mãos, né? Então, ele conta uma história também que é bonita, né? Que ele fez isso e construiu, fez essa caixa de gesso, gravou, acho que o próprio pé,
nessa caixa de argila e foi montando e depois fotografou a estufa para secar mais rápido. Tinha todo um processo dele para chegar na foto final, que ia para a capa de disco. E a Clementina, quando viu a capa de disco, ficou encantada, maravilhada e tudo bem. Né? E o Eliphas ficou um pouco receoso, porque era uma imagem um pouco... Os artistas estavam mais acostumados à ideia de ter a sua própria imagem na capa de disco. Né? Ele não ficou muito convencido da ideia de que ela realmente tinha gostado. Até que o Hermínio Belo de Carvalho fez uma exposição na Funarte, lá do Rio de Janeiro. O Hermínio era poeta, né? Era presidente da Funarte, e fez uma exposição sobre a obra em homenagem à Clementina. E um dos pedidos da Clementina era que o Eliphas fosse lá para gravar o pé dela na caixa de argila, porque aquele não era o pé dela de verdade, mas ela queria esse símbolo, né? Então ele fez isso. Tem uma foto linda dele fazendo isso, ajoelhado aos pés dela. Mas eu acho que é isso. E retomando a pergunta do Cândido, tem essa ideia da construção da imagem, que eu acho que esse trajeto é muito interessante, né? E fazer essa conexão para os artistas, para quem lida com as imagens, é muito... sobretudo nesse momento que a gente vive, né? Falando sobre essa ideia da inteligência artificial, que de repente você pode dar comandos para uma máquina que vai produzir imagens, né? É bom que a gente tenha ainda uma possibilidade de fazer, experimentar ou entender processos, né, que podem ser esses do Eliphas, e ao longo do livro a gente vai vendo vários deles, como pode ser na fotografia também, né, que eu acho que está muito mais expresso no trabalho da Yolanda. Eu estava aqui pensando em responder essa pergunta, lembrando de uma situação que eu vi acontecer essa semana. Eu trabalho como educadora, como arte educadora, e no SESC, e um dos cursos que tem, que nem sou eu que dou, mas que eu acompanho, é um curso de letramento digital para pessoas com mais de 60 anos. E eu, acompanhando essa aula, vi a educadora que estava dando aula fazendo um trabalho de ajudar as pessoas desta geração acima de 60 a reconhecer os ícones e tentar fazer uma leitura do que cada ícone do celular significava. E aí eu percebi que existe um descompasso entre, que é geracional mesmo, e aí acho que tem muito a ver com isso que o Cândido está falando, que a velocidade com que a quantidade de ferramentas apoiadas na imagem que apareceram nesse tempo, né, de uma geração que tem 60 para essa geração que tem, sei lá, 5, 10 anos, é uma velocidade muito absurda. Isso tem, provavelmente, a gente costuma falar muito do que é ruim disso, do que é excessivo, mas também eu acho que tem essa parte, né? Quer dizer, tem um descompasso que pode haver, e esse descompasso eu acho que é ruim, mas acho que tem uma ideia de que a gente passou a ler o mundo mais por imagens, eu tenho essa impressão. E que para uma pessoa, uma criança sendo formada hoje, olhar todos os aplicativos e todos os ícones de aplicativos de um celular, aquilo é muito facilmente reconhecido, enquanto uma pessoa dessa geração, né, com mais de 60 anos, tem uma dificuldade enorme. Então, tem isso também, né? A gente vai... a tecnologia, enfim, essa né, condição que a gente vive hoje, ela também cria, acho que ao mesmo tempo, essas dificuldades, uma ideia de desigualdade mesmo, né? Mas também uma leitura do mundo por imagens, né? Que eu acho que é o que nos chega cada vez mais. A volta é meio grande, mas é só porque quando a gente pensa nisso, né, e aí também já me vem essa ideia da inteligência artificial que gera imagens, né, que a gente pode só dar um briefing, né, dar um comando, e ela
realizar a imagem que você tem na cabeça, ou nem sempre é aquela, mas ela te entrega, né? Então, realmente é um novo jeito de pensar que eu ainda não sei que conclusão tem em relação a isso. Mas, falando um pouco agora do livro, eu acho que e da obra da minha mãe, que é, enfim, uma obra, né, essencialmente, enfim, que é uma obra fotográfica, eu acho que ela mesma tinha uma vontade de trazer, e ela fez isso, né, de trazer a imagem como para dentro da escola, para dentro da sala de aula, como ferramenta de leitura do mundo, né? Então, eu me lembro que eu conversava muito com ela sobre o fato de, mesmo eu tendo estudado numa escola que tinha uma tendência mais alternativa, digamos, mais de esquerda, mais de humanas, eu, como sempre fui né, como diz na minha biografia, filha de pai artista, mãe fotógrafa, eu sempre lidei muito com o mundo, com o conhecimento, a partir da imagem. E mesmo tendo estudado numa escola particular, numa escola, enfim, né, que teria tudo para ser uma escola que valorizasse, por exemplo, a leitura de imagens, eu, depois, fazendo uma retrospectiva, me senti... eu sentia muito pouco essa forma de conhecimento, que é a partir da leitura da própria imagem, do uso, presente. Então, e para mim sempre foi um desperdício, assim, né, do que essa ferramenta pode ser, e da imagem, da fotografia, né? E minha mãe, a gente conversou muito sobre isso. Ela não só tinha projetos, né, de falar, mostrar a fotografia, então ela, principalmente esse trabalho sobre o trabalho infantil, ela circulou muito em escolas, dando oficinas e fazendo esse trabalho, né, de discussão com os professores, às vezes cursos de formação com professores, às vezes com os próprios alunos, às vezes encontrando na própria escola alunos que viviam essa realidade, né, às vezes indo para lugares onde essa realidade era muito distante, e como essa, né, escola que eu estudei, mas que o contato com essa situação, com essa imagem de uma criança de, às vezes, 5, 6 anos trabalhando, fazendo um trabalho muito pesado, esse contato com a imagem, ele era muito mais direto e, enfim, e era um gatilho para poder começar uma discussão, talvez de um outro lugar, que não é esse do contar que aquela realidade existe, estudar de outras formas essa realidade. Muito bem. Vem várias coisas pela cabeça. Tem muitas coisas importantes. Como que é? Você sabe que eu tenho um ímpeto de professor, né? Daquela coisa que chega aqui, vai chamando o aluno. Você não quer falar disso, etc. Juca, você não quer falar como que é essa... Tem o Juca e tem o Pio. Os dois trabalham com imagem. Né? Os dois trabalham com imagem. Vocês não querem falar um pouquinho? Aliás, a outra coisa. Gente, está super aberto para qualquer intervenção. Não vamos fazer aquela coisa de deixar as perguntas para o final, não. Vamos falando um pouquinho. Juca e Pio, vocês não querem falar rapidinho do que é essa coisa da imagem? Eu tenho uma pergunta para fazer para o Pio. Na verdade, é porque a gente estava conversando outro dia e ele estava me contando do filho dele, que tem 14 anos, surpreso com um modo de revelação, de ampliação de uma imagem. E aí, um pouco o pensamento dele a partir disso daí, né? Do que vem. Um fotógrafo que experimentou as duas coisas, né? E viveu essa transição do analógico para o digital, né? Minha gente. Só porque eu estou em casa, tá? Não, mas eu lembrei. Que surpresa boa. Dia desses eu estava estudando novamente sobre Militão.
é tão interessante o processo de obra dele, assim, né? Porque na época ali que ele estava fotografando, o empreendimento de fazer uma foto determinava que você precisava de um estúdio, de uma estrutura de máquina pesada, tudo. E eu gosto de devotar a ele um procedimento documental, assim. Eu acho interessante pensar o Militão como o cara que abriu espaço para além de fotografar pessoas. Ele olhava para São Paulo e, de alguma forma, ele farejava o que São Paulo se tornaria objetivamente 100 anos depois, mas a rua passa a ser personagem e ele vai para a rua fotografar. Ele rompe com o estúdio no Paissandu e começa a levar todo aquele aparato para fazer fotos de rua. E se soma a obra dele, isso é interessante, a lembrança, grata surpresa que isso foi objeto de seu estudo. Tem dois carinhas aí, o Rancière e o Didier Huberman, os dois filósofos e pensadores franceses. Eles lidam com a imagem de um jeito interessante, assim. Um pensa que a imagem surge quando a palavra é insuficiente. O outro acha que a palavra surge quando a imagem é insuficiente. Ele inverte, né? Eu falei certo? Falei invertido? É isso mesmo. O Didier Huberman, ele diz assim, quando a palavra não dá conta, vem a imagem. O Rancière, ele diz, quando a imagem não dá conta, vem a palavra. Eu termino concordando com os dois, assim. Eu acho que esse embate é interessante e você fica vendo a Yolanda também escrevendo, né? E o teu livro traz um pouco desse resgate, assim, do que se conta, como se de alguma forma você quisesse continuar dialogando com a imagem. Tem um historiador amigo que também fez um percurso parecido, assim, com o seu, e ele faz uma analogia que ele diz que ele faz uma brincadeira com Samuel Butler. Ele diz que na época do darwinismo o cara escreveu que uma galinha é um ser que um ovo precisou para gerar outro ovo. Ele pensa isso do fotógrafo. Ele diz que a fotografia precisou de um fotógrafo para gerar outra fotografia, mas que o fotógrafo termina sendo um ser histórico, assim. No fundo, é a fotografia que está mandando, sabe? E é interessante pensar sobre isso porque se hoje a gente não precisa mais do fotógrafo porque a gente se fotografa, mas o fotógrafo passa a ser uma espécie de filtro opaco nesse tsunami de imagens que atravessa a gente, né? Então ele volta a ter um sentido menos de campo e muito mais determinante do que seria a gente. Eu tenho essa falha de caráter, eu sou fotógrafo, sim. Desculpe, você é um fotógrafo, você é um fotógrafo ligado à área de cinema, né? Também, né? Mas me toca essa história, enfim, né? De todos os lados, mas principalmente essa coisa do como é que é uma filha enxergar a atuação da mãe como fotografia, e, enfim, é uma coisa para a gente conversar mais. E a pergunta sobre Tomé é um pouco isso, sobre o meu filho. É ele contando de uma forma super bem elaborada como era alguém revelar um filme. No caso, não era num quarto escuro, porque era num equipamento daqueles que você leva, assim, um laboratório portátil, que você põe a mão e tira o filme. E ele contou isso inaugurando na cabeça dele essa informação, né? Ou seja, lá em casa ele já não viu isso. E eu estava separando para eles quando esse quarto de revelação foi um dispositivo cultural para a gente. Estava separando assim, a quantidade de filmes, de histórias que se passam. Tem um trabalho super bonito, inclusive, uma coletânea de como esse quarto de luz vermelha fez parte da nossa vida, né? Aquilo que vai se revelar numa imagem e que não está mais no repertório deles, né? Virou não sei lá. Só para deixar uma nota aqui, eu ia falar da Juca. A Juca tinha um desafio no livro, que era fazer a ilustração
para um dos principais artistas gráficos do país. Não era pouca coisa, não era pouca coisa. E, no final, recebeu um baita elogio do Eliphas pelo trabalho realizado, né? De fato, é um trabalho impressionante, né? Muito bem, vamos... mas, só reforçando, tá, gente? Qualquer pergunta, não vamos deixar para o final, não, tá bom? Tá mais do que aberto. Posso passar para outra página? Muito bem. Sabe que enquanto eu estava acompanhando a elaboração do Vai DJ e do Pelos Olhos, né, sabe que eles foram feitos em paralelo, né, ao mesmo tempo, né? Mas eu ficava impressionado como ali a gente podia ver a história do Brasil desses últimos 60 anos, de como que nessa construção desses dois acervos, tinha ali figurado a história do Brasil dos últimos 60 anos. E não é uma história qualquer, né? A história do Brasil nos últimos 60 anos é nada mais, nada menos essa passagem do mundo rural para o mundo urbano, né? Então, quando a maioria da população brasileira passa a criar seus filhos de uma maneira diferente, que ela passa a trabalhar de uma maneira diferente, que as suas manifestações culturais passam a ser lida com essas manifestações de uma outra forma. É uma mudança super radical, né? Então, é um pouco isso, acho que nem vale muito a pena, mas esses 60 anos eles são fundamentais para quem nós somos hoje, né? E você percebe ali, tanto na obra da Yolanda quanto no Eliphas, esses 60 anos. Então, vou lá novamente aqui, recorrer aqui à história, né? Essa possibilidade que a história tem, assim, das micro-histórias, né? Da gente poder enxergar, né, a partir de pequenas partículas, o todo, né? De poder enxergar de dois sujeitos fundamentais, o Eliphas e a Yolanda, toda a história do Brasil. Então, como você consegue perceber da história de cada um desses personagens, e não é só da obra deles, é da trajetória de vida deles, né? O quanto isso é importante. Então, se eu estiver errado, vocês me corrigem, por favor. A proximidade do Eliphas e da Yolanda, o começo da vida deles está muito próximo da vida rural, ali, das pequenas comunidades, etc. E na obra do Eliphas, por exemplo, você consegue perceber a consolidação da indústria cultural no Brasil, que ocorreu nesse... Ele está fazendo a capa de disco, que foi uma das principais manifestações da indústria cultural nesse período, né? Dos grandes LPs, dos grandes artistas, né? E não é só isso, assim, você tem na obra do Eliphas, você tem toda a contestação à ditadura, a valorização da verdadeira liberdade, né? Que a liberdade tão discutida hoje, eu prefiro a liberdade que o Eliphas defendia. Na obra da Yolanda, como a Laura estava falando, você tem o retrato dos boias frias, você tem um retrato importantíssimo, um conjunto de imagens importantíssimos da mulher, né? Eu acho significativo, sabe, esse olhar. Bom, enfim, então, eu vou me perder aqui e vou falando. Então, o que eu queria fazer um convite agora para vocês é se vocês podiam falar um pouco dessa história da Yolanda e do Eliphas, um pouco mesmo buscando essa ideia da micro-história, sabe, de como que esse nosso passado recente se retrata na vida deles. Bom, um dado, né, acho que o percurso deles, né, quando você fala acontece nesse período, né? Eu vou falar aqui como
um ponto desse percurso da história deles, né? Já que eu sou o fruto do encontro, um dos deles, e acho que eles vieram de realidades diferentes, mas se encontraram no mesmo período, numa mesma realidade, né? Então, meu pai viveu muito bem. Meu pai, o Elifas, é meu pai. Então, para quem não sabe, o Elifas, que é o tema do livro Vai DJ, que é a personagem e tema, é meu pai, e minha mãe, a Yolanda, que é o tema do Pelos Olhos. Então, meu pai veio dessa realidade rural, né, do interior do Paraná. Então, ele tem mesmo teve essa vivência na infância, dessa vida no campo, do plantar, do colher, do ter que trabalhar muito cedo, né, na plantação, né, ter que ajudar a família. Minha mãe já cresceu na cidade, mas também acho que o encontro dele se deu, né, na juventude, num bairro operário, que é a Vila Anastácio. E acho que isso diz também, né? Meu pai era operário, minha mãe era secretária, e eu acho que os dois vieram dessa realidade de ter trabalhado enquanto crianças, e se encontraram nesse espaço que era também um espaço, né, como outros bairros operários, também um espaço que conta essa micro-história, né? Um espaço típico dessa micro-história de São Paulo. E depois que eles se encontraram, teve esse momento em que meu pai... E essa é uma parte do mistério, né, que é uma coisa muito incrível para mim. Ele começa a ter essa urgência mesmo de produzir arte, que ele nem entendia que nome isso tinha ainda, mas quando ele era muito novo, e passa a fazer isso da forma que dava, sem ter tido nenhuma formação, nem escolar, nem nada que se assemelhasse a uma formação artística que pudesse dar a ele a dica do que era aquilo que ele estava fazendo, mas ele tinha essa urgência, e isso para mim segue sendo o grande mistério de onde veio essa urgência. Então ele desenhava, ele pegava os restos de gesso dos moldes da fábrica que tinha atrás da casa dele, que eram jogados no rio, e esculpia coisas. Então ele tinha esse... E aí, por conta disso, né, ele foi... na fábrica que ele trabalhava, souberam que tinha um menino, que era um aprendiz de torneiro mecânico, que desenhava. Ele começou a desenhar os jornais do sindicato, né, e ele achava que ele ia ser... Quando começaram a perguntar quem era, os outros trabalhadores tentavam esconder, achando que ele ia ser mandado embora, né? Mas aí, na verdade, era isso, né? Ele estava sendo procurado para fazer a decoração dos bailes da fábrica. Enfim, a história é longa, mas a partir daí, acho que essa foi a primeira vez em que o que ele fazia foi reconhecido como algo, como arte, e aí, a partir daí, teve todo um percurso todo atrapalhado, né, até ele chegar de assistente na editora Abril, que era uma grande editora na época, e aí sim ele começou a poder viver, né, disso que ele fazia. E minha mãe, eles se encontraram um pouco antes dessa ida dele, né, para a editora Abril, e minha mãe, que também não tinha nenhuma formação ou nenhum suporte para que ela também exercesse, né, esse olhar. A partir desse encontro também passou a ter contato com isso. Então, com essa vida cultural, com essa ideia de que aquilo
de que fazer aquilo que eles estavam fazendo, fotografar, fazer, né, design, diagramação, fazer arte, eram possibilidades de trabalho também, né, e de, enfim, inserção num mundo, né, assim, e reflexão, né. Então, acho que eles dois, esse encontro deles, a partir daí, cada um, né, vai fazer o seu caminho, mas acho que sempre esteve no percurso dos dois esse olhar para as questões sociais. E aí, essas questões sociais colocadas, né, no tempo, acabam representando, acho que essa micro-história que você está falando, né? Então, eles, cada um no seu tempo e ao mesmo tempo, estiveram sempre atentos ao seu entorno e ao que estava acontecendo, enfim, no mundo, na sociedade, enquanto eles viviam. Então, eu acho que essa dimensão histórica também, ela está muito nessa vontade e de falar sobre o que vê, o que vive, porque, sei lá, eu fico sem desmerecer nem nada disso, mas existem, por exemplo, obras que... Acho que sempre a obra, né, fala do seu tempo, mas existem obras que talvez não estão atentas àquilo, ficam naquele lugar meio, elas são atemporais, ou elas não dizem exatamente sobre um tempo, né, ou não dizem tão claramente sobre um tempo. Isso era uma urgência deles. A urgência era falar sobre o tempo, ou ainda que fosse para ilustrar uma obra artística, a ideia, por exemplo, falando do meu pai, né, um disco, uma capa de um livro, a ideia de lidar com aquilo que estava acontecendo ao redor e naquele momento era sempre um dado, né? Então, acho que é por isso que faz com que essas obras tenham essa eficiência, se a gente pode dizer assim, em contar história. Micro-histórias, mas também referências macro, digamos assim, né? Elas podem ser colocadas em livros para ilustrar determinados momentos históricos, ou elas podem ser citadas como ilustração, às vezes, de algo, né, assim, que aconteceu. Então, elas podem ser usadas para falar daquele momento, porque acho que eles sempre tiveram essa preocupação. Eu acho que tem isso também, tem um reflexo do tempo que eles viviam e a abordagem deles, mas também tem uma coisa interessante, eu estava pensando aqui, como às vezes eles abriram esses espaços, né? Acho que no caso, eu estava lembrando aqui, uma das histórias que está no livro, né? Do Elifas, ele conta que quando o Paulinho da Viola estava gravando Nervos de Aço, o disco de 73, portanto, 50 anos, né? Completando 50 anos esse ano, o Paulinho o chamou para conhecer o disco. Você está falando de 1973, não tinha fita cassete, o disco não estava pronto, então ele ia acompanhar o processo de gravação, e aí tinha os rolos, que não era uma coisa que você transportava, que você levava para casa para ouvir, né? Você tinha que ir lá para o estúdio. Ou você ouvia numa audição exclusiva o disco que o cara estava gravando, né? E nesse caso foi o que aconteceu. Paulinho chamou ele para ouvir as músicas que ele ia gravar, que ele estava gravando no disco. E chegando na casa do Paulinho, na verdade era um apartamento novo do Paulinho. O Elifas sabia que ele tinha acabado de se separar da mulher, da Isa. E o Paulinho abriu a porta para o Elifas, e a descrição é do Elifas, né? A casa estava vazia, era um apartamento vazio, com poucos móveis, ele tinha acabado de se mudar. E o Paulinho falou para ele, ao modo de Paulinho da Viola: perdoe a morada do poeta desquitado. E ele ficou com isso muito na cabeça, né? Como esse disco estava nascendo nesse contexto.
da separação entre dois amigos dele, duas pessoas muito próximas. E como isso era importante, como isso representava essa história, precisava de algum jeito estar representada nesse disco. As músicas, de algum jeito, traziam isso. O Eliphas achava que isso que tinha que estar na capa. E fez uma... A gente tem também aí, né? E fez uma capa de disco que os críticos, quando o disco foi lançado, muitos deles não gostaram, falavam mal. Tinha gente que mandou recolher a capa de disco, porque como pode uma coisa tão íntima ir para a capa de disco, né? Para uma capa de disco, um artista sofisticado como o Paulinho da Viola. Esse foi o primeiro movimento, e depois as pessoas começaram a ler aquela capa de disco como uma capa que falava sobre a obra, sobre o artista, sobre aquele tempo, né? Uma das críticas falava que a capa, acho que é do Hermínio, não, esse aqui, ó. Que o Hermínio Belo de Carvalho falava que era uma espécie de expressionismo caboclo. Essas lágrimas grossas, né? E de novo a gente brinca com isso, né? Tenta reproduzir no disco, no livro. Então é isso, né? É o Paulinho com as flores e chorando e depois indo embora, né? E a mulher também, a Isa, enfim. Isso, e o Eliphas falava que um pouco por conta dessa polêmica e dessa ousadia, na verdade foi ali que começou a carreira dele mesmo, como intérprete das obras. Não simplesmente uma figura que vai criar uma imagem, que vai estampar um produto, que vai embalar este produto, né? Vai fazer a embalagem desse produto. Não, ele é um artista que entra para contar a sua própria versão do que está acontecendo ali, né? E a partir dali, de 73 até o fim, o ocaso dos discos de vinil, ele foi o grande cara que fez isso. Antes dele, pouquíssima gente fez, depois dele, ninguém mais fez, né? Então é isso, pensando nessa pequena história, nessa separação, como também abre espaço para que se conte, né? Se encarar uma capa de disco, ou um livro, ou uma ilustração de imprensa como uma possibilidade de contar grandes histórias, né? E ocupar grandes espaços. Você sabe que eu conheci o Eliphas e a Yolanda, eu conheci a obra deles muito antes de conhecê-los, né? Então, de fato, tinha toda uma... enfim, quando eu era jovem, nos anos 70, nos anos 80, estava ali, né? A obra deles. E depois eu fui conheci mais o Eliphas. O Eliphas era um grande contador de causas. Passei tardes inteiras ali conversando com ele contando. Uma das coisas mais que me marcam bastante era as negociações dele dentro da Abril, né? Quando abriu, era só uma arvorezinha, não era aquela floresta que se tornou depois, né? E era isso, né? Ele negociando os trabalhos, ele fazendo as coisas, e de como que todo essa indústria cultural foi se construindo, estava ali na fala dele, estava no depoimento dele, de uma forma muito cotidiana, numa forma muito de abrir a porta, de pegar o elevador, de sentar e tomar um café com cívita, sabe? Então, era de fato, dava para ver todas essas questões, né? Muito bem. Sabe que já falamos bastante aqui de várias coisas, de vários assuntos, né? E eu acho que só uma coisa que eu queria destacar aqui, tudo... tem uma pergunta ali.
Oi, pessoal. Eu sou a Hebe, eu sou editora lá na Palavras e, na verdade, eu tenho vocês já falaram um pouquinho, mas tem uma coisa que está martelando na minha cabeça, que é essa ideia de que a gente não tem mais só textos, a gente tem textos que viraram imagens, né? A gente olha nos cartazes e tudo, quer dizer, o texto ele não é mais só para ser lido, ele é um texto para ser visto, para ser olhado, para ser interpretado, né? E esse era o papel da imagem antes, né? Antes a gente tinha a coisa de você tinha que olhar a imagem, você tinha que tentar interpretar aquilo, entender aquela imagem. E agora, quer dizer, agora não, agora tem tanta imagem que a gente não tem mais uma para olhar, né? Um monte, né? Um monte de retrato, um monte de, né? E a gente faz os nossos próprios retratos na câmera fotográfica e descarta, joga fora e tal, e depois não tem mais. Então você tem, mas não tem, e perdeu, acabou. Daí você fica depois lá um tempão procurando na galeria, né? Onde que está aquela, meu Deus, aquela imagem, enfim. Então eu queria que vocês um pouco ajudassem o que mudou, na verdade. Teve uma inversão, porque eu tenho a impressão que nenhuma coisa mais se sustenta sozinha, né? O texto ele já não se sustenta mais sem uma imagem para representá-lo, e vice-versa, né? Tem tanta imagem que a gente precisa de uma legenda, a gente precisa de alguma coisa que explique ali por que é o pé por que a sandália de prata na capa do disco da Clementina, enfim. É uma afirmação, um pouco uma pergunta, mas mais uma reflexão, né? Falei. Não sei se eu estou tentando formular aqui enquanto eu falo. Mas eu acho que uma das coisas que falta é tempo, né? Para a gente conseguir olhar essas imagens, né? E ler. Eu adoro esse exercício de ler imagem, né? Acho que é sempre muito rico, né? E, ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem cada vez mais repertório, eu acho mesmo que esse repertório de leitura de imagem, eu acho que tem a ver com aquilo que eu estava falando sobre os ícones, ele acelerou essa nossa leitura, né? A gente olha uma coisa e já faz todas as associações necessárias para entender aquilo no nível prático, que é talvez esse, o que aquele aplicativo faz. Mas, por outro lado, também falta esse outro tempo que é... E aí, eu como artista plástica, né, produtora de imagens também, sim, eu estou tentando me lembrar qual era o artista e qual era a frase, mas talvez o Pio ajude a lembrar. Mas era uma Bienal que tinha um artista que agora também não me lembro. Era o Antoni Montadas, que na verdade ele é um arquiteto catalão. E um dos trabalhos dele na Bienal era uma coisa como... era uma coisa sobre prestar atenção, sobre que exige tempo. Isso exige tempo. Você prestar atenção, você vê um trabalho, aquilo exige um tempo. E talvez essa rapidez que a gente tem vivido faz com que esse nosso tempo de leitura de imagem, ele não exista, né? Então, quando a gente estava vendo a capa do Paulinho, tem um detalhe ali, né? Que é ele chegando com as flores, uma mulher atrás, a primeira, né? Ele chegando com as flores e chorando, e na segunda, a mulher e ele indo embora com as flores, né? Então, esse detalhe, né, de que ela não pegou as flores, né? Então, e esse tipo de leitura, assim como, né, na Clementina, né, essa mulher, essa passista, ela estava
ela saiu do samba, ela ficou até de madrugada, ela tirou aquele sapato que machuca, né? Então tem narrativas, e eu acho que a questão tem a ver mais com a nossa... Acho que a nossa eficiência nessa leitura é maior, mas o nosso tempo dedicado a ela, a uma história um pouco mais complexa, é pouco. Então a gente não dedica esse tempo necessário. A gente também precisa de respostas muito imediatas. E eu acho que as artes visuais, aí falando um pouco do meu campo, têm sofrido muito disso. De obras que, às vezes, né, eu reparo um pouco, elas têm que dar respostas muito rápidas e muito diretas, e às vezes acabam sendo muito literais, exigindo um caminho muito assim, fazendo um caminho muito reto entre a emissão e a recepção, sabe, aquele básico do que na verdade é mais característico de um outro tipo de informação, que não é a da arte, né? A da arte você emite, querendo pensar, refletir sobre um leque de coisas, e o receptor tem que estar aberto, claro, também há uma certa dúvida, e não exigindo que aquela demanda do o que é isso, o que isso está dizendo, seja resolvida no mesmo segundo. Então, para mim, o que acontece, o que eu sinto um pouco isso que você fala, nesse lugar, dessa nossa relação que talvez, enfim, tem a ver com uma certa ideia, uma relação de consumo, né? A gente quer aquilo, a gente vai atrás daquilo, quer aquela resposta. A gente está muito pouco aberto a, talvez, não obter respostas, ou uma resposta, ou a resposta que a gente queria, né? E aí acho que a gente perde um monte de coisa nesse caminho, né? A gente não pode achar outras possibilidades, né, no meio desses caminhos possíveis, né? Muito bem. Você sabe que eu sou assim, eu preciso de um roteiro, né? Senão eu me perco completamente, né? Senão, porque me perco nos comentários, né? Só uma coisa que eu estava comentando, assim, que a gente tratou de tantas coisas aqui, eu só queria um pouco colocar isso. O quanto de informação e de conhecimento cada uma das imagens encerra, né? O quanto ali, né, naquela cena, por trás dela, quantas coisas ela guarda, ela esconde, ela revela, né? Eu queria pedir um favor para vocês, né? Eu acho no Pelos Olhos da Minha Mãe tem uma questão que ao ler, né, a delicadeza com que você trata a questão da mulher, né? Mas não claro, é sua mãe, né? Mas tem uma forma ali da profissional que é tão bonito, que eu acho até que é um tema muito importante hoje, que é o direito da mulher se realizar por meio do trabalho, né? De ser vista, ser reconhecida e etc., né? E o quanto ela, ao fazer isso, no seu ponto de vista de filha, não perde o lugar da mãe, né? O lugar do cuidado, do carinho, etc. Mas, enfim, o que eu queria perguntar para vocês dois se vocês podem contar um pouquinho dessa rotina do fazer a imagem, né? Como que é levantar, acordar, ser fotógrafo, o artista gráfico, a escolha do equipamento, a escolha da técnica? Acho que várias coisas já foram ditas aqui, mas se pudesse colocar um pouquinho do olhar agora. Não, acho que tem uma coisa, enfim, você lembrou um pouco da história do Eliphas com a Abril. Na Abril, né, a chegada dele na Abril, eu acho que tem muito a ver também com
o artista gráfico que ele se tornou tem uma relação direta com a forma com que ele encarava o ofício. Como que o ofício acontece, né? Ele, quando começou a trabalhar na imprensa, na Abril, ele entendia, diferente dos outros artistas gráficos do tempo dele, mesmo do tempo dele, né? Ele tinha clareza que o trabalho terminava mesmo, ou só era possível com o auxílio, com o domínio das técnicas que aconteciam na gráfica. Isso era um mundo absolutamente cindido, assim como é hoje. Ainda hoje é, mais ainda, né? Porque os artistas gráficos e os jornalistas sequer ocupam o mesmo prédio onde trabalham os gráficos, que dominam a técnica final de impressão. E o Elifas entendeu muito cedo que ele precisava descer, sair da redação, sair do departamento de arte, ir para o chão da fábrica e entender como era o processo para que ele, lá de cima, pudesse alcançar o resultado que ele gostaria, né? E isso também só foi possível porque ele próprio vinha desse universo fabril. Ele mesmo tinha sido aprendiz de torneiro mecânico na Fiat Lux. Ele tinha sido um operário como aqueles gráficos, né? E eu acho muito interessante isso, como ele leva isso para o resto da vida, né? Esse diálogo, em várias obras que ele construiu ao longo da vida, tinha a ver, as coisas não se encerravam no universo próprio dele, né? Então é isso, a Hebe tinha mostrado uma... Eu queria perguntar uma coisa. Você comentou que no Vai DJ, a Rosa, tem a Rosa e tem um outro personagem. Esse outro personagem que faz a ligação entre a Rosa e o Elifas, ele também é real? Sabe do que eu estou falando? É que eu não quero dar spoiler. Eu não quero dar spoiler. É o avô da Rosa, né? É o avô da Rosa. Ele na história, ele é um gráfico, né? A gente vai descobrir isso, que ele é um gráfico. E ele é sim, real em parte, porque ele é uma mistura de vários personagens reais com quem o Elifas trabalhou. Justamente essas figuras do chão de fábrica, né? O cara que domina, ele sabe como fazer aquela cor que ele pretende. Só quem sabe mesmo como vai ser feito é o cara da gráfica, né? Não adianta lá eu reproduzir, tentar, não, é assim. É uma quinta cor, tem um processo específico. Mas eu acho que é isso. Eu estava pensando que, assim como ele tinha esse diálogo direto com o cara da gráfica, então a outra imagem que você tinha mostrado é de um disco também do Paulinho da Viola, que é a fabricação do cavaquinho, né? Você também encarte, você vai percorrendo esse processo, à medida que você vai abrindo o disco, você vai encontrando etapas diferentes da produção desse cavaquinho. O Elifas foi aprender a fazer um cavaquinho e passou, sei lá, algumas semanas com um luthier, com um cara que fabricava um cavaquinho numa oficina X, para entender como é que faz. Então essa ligação direta que é muito incrível, né? Como processo de criação. Acho que isso está expresso em várias, machetaria também, discos, outro disco do Paulinho da Viola também, né? Essa coisa da madeira, né? Eu fui aprender a fazer machetaria para fazer a capa do disco. Não era suficiente encomendar o que eu quero. Faço um desenho aqui, encomenda para o cara da machetaria fazer. Não, vou aprender a fazer, né? Enfim. Só fazendo um paralelo, assim, bem chão ali, né? É impressionante como, se você não for na gráfica para observar a cor que está saindo da máquina, o livro sai diferente daquilo que você tinha planejado, né? A gente já pegou, vem a prova da gráfica, e a gente não vai na gráfica, quando chega é um outro livro, não é aquele livro que a gente fica, né? Então, é impressionante mesmo, né?
a complexidade desse lugar, né? Você quer comentar um pouquinho do trabalho, assim, o que era ela levantar? Quer dizer, eu me lembro que ela fez viagens, né? O Crianças de Fibra foi feito com viagens extensas, né? Não quer contar um pouquinho dessa rotina? Bom, minha mãe, ela tinha uma forma, né, de fotografar que era, em geral, ela trabalhava fazendo projetos, né, enfim, em geral encomendados por órgãos, instituições, e ela foi fazer esse trabalho que até hoje é uma referência sobre trabalho infantil. É um livro junto com uma jornalista chamada Jo Azevedo, que escreveu, e ela fotografou. Elas viajaram pelas regiões todas do Brasil, documentando a realidade do trabalho infantil pela OIT, né, Organização Internacional do Trabalho. E foi um trabalho assim, muito difícil, tanto pelas situações que elas encontravam, né, assim, de trabalho infantil, trabalho, né, análogo à escravidão, as situações em que elas, duas mulheres, né, na década de 90, tinham que se meter ali para conseguir fotografar, porque não é que era uma situação em que já estava tudo acertado e era só chegar lá e fotografar. Elas tinham que encontrar os meios de falar com o dono da fábrica e inventar que elas estavam fazendo todos os subterfúgios, falar que iam ver a carteira de vacinação das crianças, enfim. Isso tudo feito sob muita tensão, enfim, correndo risco mesmo, né? E viajando de uma forma, né, de carro, enfim, sem nenhum conforto. E aí tem um relato dela, né, que está no livro, de quando ela voltava, que foram algumas viagens, né? E ela voltava dessas viagens muito, 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 muito mal, né? Porque ela via essa realidade, entendia racionalmente que o trabalho dela tinha uma importância para a denúncia daquela situação, mas ela via crianças, né, nas piores situações possíveis, e ela tinha filhos, né, daquela mesma idade, ou que já tinham tido aquela idade. Então, ela voltava às vezes muito, tinha um custo emocional muito grande, né, esse trabalho, né, no qual ela mergulhou depois mais profundamente, que era esse do trabalho infantil. Então, tem uma passagem no livro que eu falo que ela sempre voltava falando, eu vou começar a fotografar borboleta, né, agora, porque, enfim, um pouco querendo também né, falar de coisas menos difíceis, né, mas sempre com a consciência do que aquilo que ela estava fazendo era importante, né? Bom, eu preciso me controlar aqui para não fazer outros. A gente está chegando, está se aproximando do tempo, né? Só queria voltar a destacar isso, quer dizer, a quantidade de elementos que estão em torno da imagem, e que estão ocultas na imagem, e nessa coisa da leitura da imagem, o quanto de informação tem ali preservado nessa imagem, né? Bom, o nosso tempo está um pouquinho se aproximando do final, mas eu queria fazer um último exercício, finalmente entrar numa imagem, finalmente a gente olhar uma imagem e enfim, já fizemos isso várias vezes, mas agora mesmo, né? Laura, você pode escolher uma imagem da sua mãe e comentar essa imagem dela? Eu escolhi, se você puder mostrar o livro aberto, porque essa não é uma imagem, mas é uma sequência de imagens, que é uma imagem de um menino quebrando pedra numa pedreira, um menino bem pequeno.
não sei dizer quantos anos ele tem, mas ele deve ter no máximo 10. Depois, se vocês conseguirem ver no livro, tem uma sequência de imagens que mostra o tamanho desse menino. Ele é tentando empurrar uma pedra, né, e ele lidando com essa pedra. E o texto, né, esse trecho do diário, nesse trecho ela fala um pouco sobre a importância que tinha o fato dela conseguir captar exatamente a expressão do menino, a força e o custo físico que ele estava tendo na hora de bater, de quebrar a pedra. E ela fala disso, né? Então aqui a gente optou por colocar outras fotos dessa sequência, e ela fala isso, e eu fiquei lá tentando achar esse momento exato que condensava, como é que ela fala? Ali está condensado o esforço do menino, toda a questão do trabalho infantil. Então, era uma ideia assim, de uma busca que não é uma busca estética no sentido de mostrar aquele sofrimento, mas era uma busca sobre... É quase como uma eficiência, porque se essa imagem fosse uma imagem que não tivesse esse condensamento do sofrimento e de tudo que é a situação do trabalho infantil, de um menino tão pequeno, fazendo um esforço tão grande, né, fazendo aí a leitura de imagem, né, um menino pequeno, fazendo um esforço grande com uma ferramenta pequena diante de uma pedra que é muito grande, e pedra que já acho que seria diferente se ele estivesse lidando com qualquer outro material, né, mas é o material mais duro que a gente conhece, que a gente nunca, mais pesado, que envolve risco, que envolve força, né? Enfim. Então, eu acho que essa sequência que está aqui, que na verdade é uma sequência que ela nunca publicou, porque a ideia dela era a gente precisa publicar e mostrar essa daqui, que é a foto, mas eu achei interessante mostrar essa ideia dela, enquanto ela falava, né? Eu precisava achar aquele segundo, né, aquele microsegundo, porque isso era importante, não porque aquilo ia render uma foto mais bonita e mais expressiva, não, porque aquilo é o que ia servir como a denúncia mais eficiente. A ideia da síntese, né, da síntese perfeita, né, enfim. Muito bem, então, João, você quer escolher uma imagem e vir falar? Na verdade é isso, né? A gente falou muito de capa de disco, mas eu queria evitar isso, porque é isso, a obra do Eliphas é tão maior do que as capas de disco, mas eu acho que de algum jeito, para esse tema que a gente percorreu hoje, eu acho que ela talvez seja bem simbólica. É uma capa desse disco do Martinho da Vila, chamado Martinho da Vida, né? Eu falava sobre a descoberta da possibilidade que o Eliphas encontrou de utilizar essa plataforma, esse suporte que eram as capas de disco para contar histórias, né? Então acho que no primeiro movimento que ele faz é um movimento de interpretar, né? Se permitir trazer uma leitura própria sobre a obra fonográfica. Num segundo momento, ele passa, que é também uma inovação, uma coisa que a gente não vê antes e nem vê depois, a ideia da assinatura na capa de disco. A obra do Eliphas, as capas do Eliphas sempre tem uma assinatura, às vezes até competindo um pouco com o nome do artista, o nome do disco, está lá. E não era vaidade pessoal, né? Eu acho que também os artistas queriam essa assinatura na capa, queriam essa interpretação do Eliphas e mostrar que era quase uma chancela sobre a qualidade do trabalho, né?
E nesse caso, eu acho que ele dá um passo além. E aí fala muito sobre o ofício dele e também sobre imagem. Ele entra na capa, né? Não mais só com a interpretação, não só com a assinatura, mas agora com as próprias mãos, enquanto ele desenha o Martinho da Vila. Gosto muito dessa capa. Eu acho linda e acho muito reveladora do percurso que ele percorreu, que ele fez dentro desse universo amplo das capas de disco. Só para destacar, esse painel que está aqui, ele é feito a partir da obra do Elifas, né? Tem aqui o semeador, né, aqui, e a bandeira ali, né, que de uma certa forma são imagens simbólicas, que retratam bem, na minha opinião, a obra do Elifas, né? Muito bem. Reconsiderações finais. Vocês querem fazer um último comentário, fazer uma coisa? Bom, antes de mais nada, tem perguntas mais? Fiquem à vontade. Muito bem. Vocês querem fazer um fechamento? Não, é isso. Eu acho que eu ia falar justamente desse painel, né? Que parece que a gente encomendou como cenário a editora um painel de 40 por 4, 40 metros por 4 para ambientar essa história, enfim. Acho interessante que num lugar simbólico como esse da cidade, né, o galpão do MST, tenham decidido ornar essa principal parede com obras do Elifas. Eu acho que é um privilégio ter uma figura como ele próxima da nossa vida, assim, desse jeito, e uma figura que morreu há quase um ano atrás. Quando completa? 1 ano? Vai fazer 1 ano, vai completar 1 ano, mas que deixa uma obra que a gente pode sempre recontar, rever e recontar. Então a saudade fica um pouco menos forte. E também tem isso, né? Tem as histórias, tem tanta coisa bacana. Eu acho que, de algum jeito, o livro também junta essas coisas todas. Eu acho que tem bastante do livro, do Elifas, dentro desse livro, e é gratificante ter realizado e poder levar o Elifas debaixo do braço. As minhas considerações finais acho que são parecidas com as do João. Também foi muito incrível poder fazer esse mergulho na obra da minha mãe e poder constituir esse registro sobre o trabalho dela, o processo mesmo de fazer foi muito incrível, foi muito rico, foi terapêutico para mim. Eu sempre falo para o Cândido que valeu por anos de terapia. Choramos todos. E também eu marco uma ideia muito... Eu nunca tinha escrito um livro, eu nunca tinha escrito nada, então a ideia de eu ter escrito um livro também é bem importante para mim. Foi bem importante, é bem importante. E ainda mais sendo esse livro um relato assim, que eu pude ter total liberdade para falar do meu ponto de vista de filha mesmo, nesse lugar que, para mim, embora difícil, é um lugar muito, muito próprio, né? Mas é isso, eu também acho maravilhoso poder ter a obra da minha mãe e o que ela escreveu sobre a obra num livro lindo como esse ficou. Memórias, né? Eu conheci o Elifas, melhor, a obra do Elifas, quando eu tinha um pouquinho mais de 15 anos, em uma banca de jornal.
E a banca estava ali, os cartazes do Elifas eram vendidos ali na nossa banca, que eram os cartazes para arrecadar fundos para os movimentos de abertura política. Conheci a Yolanda, conheci a obra da Yolanda quando era estudante da PUC. E teve ali uma exposição do Crianças de Fibra, né? É um prazer enorme, não sei se essa palavra mais correta é prazer, mas enfim, é uma super alegria hoje poder ter na Palavras esse conjunto de imagens dos dois. Então, eu queria muito destacar isso, né? Do quanto é importante a gente ter na Palavras esse acervo e essas memórias desses dois. Mais do que isso, esses são 2 livros aprovados no PNLD, né? No PNLD de ensino médio, né? Eles vão para todas as escolas do Brasil inteiro. Para todas é exagero, mas eles vão estar em muitas escolas do Brasil. Nesse mesmo formato, nesse mesmo de jeito muito parecido, né? É uma alegria imensa poder levar esses últimos 60 anos de história desse jeitinho, com essas imagens, para a criançada agora do país. Queria agradecer muito a vocês dois por tudo, pelos momentos discutindo o livro, por todos os momentos que nós passamos ao lado desse livro, antes de fazer, depois de fazer. Enfim, é isso que agradecer muito a paciência de vocês de nos escutar. Obrigado.